Olá, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião. Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, porque depois ele vai ficar salvo lá no YouTube e aqui no IGVT. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, firme na rocha. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos continuar o nosso devocional, hoje segunda-feira, seguindo a caminhada. Que vocês tenham uma boa semana, final de ano chegando por aí. E como a gente vem estudando sobre o assunto, oração. Na verdade, relacionamento com Deus, a gente ainda está falando sobre oração. E hoje a gente vai falar de uma parte da oração que eu achei extremamente difícil estudar, porque eu acredito que seja mais sobre que seja sobre o que Deus fala, porque a gente ora, a gente estuda, a gente lê a Bíblia, fazendo o nosso devocional. E aí? Será que Deus ouve todas as orações? Será que Deus responde todas as orações? E eu fui buscar palavra para isso, né, gente? Porque eu às vezes também tenho a impressão que Deus não está me ouvindo, ou que Deus não está me respondendo, ou que pelo menos Ele não está respondendo da forma como eu quero, ou que eu possa estar com alguma dificuldade em entender o que Deus está me respondendo. Então, vou fazer aquela oraçãozinha de abertura, daí a gente continua o assunto, tá bom? Querido Deus, muito obrigada por mais essa oportunidade, obrigada por essa semana. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa alcançar vidas hoje, que o Senhor possa falar aos corações e continuar ministrando ao meu coração também. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, eu te louvo, eu te glorifico e peço que o teu Espírito Santo se faça presente agora, comigo e com cada um que está vendo esse vídeo. Fala aos nossos corações, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Então, gente, eu fiquei pensando sobre uma parte fundamental da oração, que é a resposta. Porque se você tem um relacionamento com Deus, se você está falando com Deus como uma pessoa, como alguém que habita com você e em você, você com certeza espera que isso seja um diálogo e não um monólogo. E você espera uma resposta. E às vezes, como eu dei um testemunho na semana passada, que eu tive um trabalho que veio para mim da forma como eu pedi para Deus, um emprego, né? A resposta dessa oração foi sim. Mas eu já tive muitas respostas que foram nãos, e já teve muitas vezes que eu fiquei só com o silêncio de Deus. E isso são coisas que podem acontecer. Eu queria lembrar de algumas passagens, contar para vocês algumas passagens. Depois, como sempre, eu vou colocar as referências na descrição do vídeo, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube, para te incentivar a ir lá e ler aonde está, né? E aí, eu queria começar ali pelo livro de Mateus, no capítulo 7, o versículo do 7 ao 12, que é a palavra de Jesus. Como a gente já tem visto bastante no livro de Mateus, eu gosto do Evangelho de Mateus, porque ele é fácil da gente entender, e ele, como todo o Evangelho, toda a Bíblia, ele é muito rico. E é fácil da gente entender, por mais que seja uma versão mais culta, de linguagem mais culta, essa da minha Bíblia, a gente consegue entender fácil. Então, Mateus capítulo 7, versículo do 7 ao 12... Pedi e dar-se-vos-á. Eu vou falar mais simples, tá, gente? Pedi e você receberá. Buscai e você achará. Batei e será aberto. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate, a porta lhe será aberta. Ai, só um pouquinho. Esqueci de silenciar aqui. Desculpa. Versículo 9. Ou qual dentre vós é homem que, se porventura um filho lhe pedir pão, você dará pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos,
quanto mais o vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim também a vós fazei, porque esta é a lei dos profetas. É uma recomendação simples. A gente pede e a gente recebe, a gente busca e a gente acha, a gente bate e é aberto. Só que você vê que sempre tem uma ação e uma reação. Você sempre tem um movimento de buscar, de procurar, de ir atrás, de saber. É onde a gente ora para conseguir e pede a Deus para que a gente possa receber. É orando, é buscando e pedindo. E tem ali no versículo 12 que tudo quanto a gente quiser, a gente também tem que fazer. Se a gente quer receber de Deus, a gente tem que fazer por próximo. Aquele que está batendo na sua porta e pedindo ajuda, você está ajudando? Ou aquela pessoa que você está vendo ir para o engano, ir para um caminho errado, fazendo alguma coisa errada, você está oferecendo sua mão, você está falando uma palavra de apoio para aquela pessoa, você está procurando de Deus para poder receber de Deus? Né? Essa é a grande questão também aqui nessa situação. Uma outra passagem também que está em Tiago, no capítulo 4, versículo 2 e 3, eu já comentei sobre isso também, é que às vezes a gente não sabe pedir. E se o que a gente está pedindo, a gente está pedindo só para o nosso desfrute, não é nada que vai ser para a honra e glória do nome de Deus, muito provavelmente a resposta que a gente vai ter da nossa oração é não, né? E para saber assim, qual que está sendo a resposta de Deus para a gente, o único caminho é buscando e aprendendo para a gente ter esse entendimento e esse discernimento das respostas de Deus. Outra coisa que também Deus falou no meu coração, o que a gente busca nas nossas orações? O que a gente busca na nossa vida? O que a gente está buscando em oração? Porque Mateus 6,33 é claro e é objetivo. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas nos serão acrescentadas. E o versículo 34, que complementa isso daí, às vezes as pessoas não falam, né? Eu estou com ele aberto aqui, o versículo 34, Mateus 6, 33 e 34. Portanto, não vos perturbais com o dia de amanhã, pois amanhã trará o seu cuidado, basta cada dia o seu mal. Né? Nessa referência não é um próprio mal de maldade, né? Basta cada dia o seu dia. Né? A gente busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Na sua oração você está pedindo o quê? Só para Deus pagar aquelas dívidas? Você está pedindo para Deus curar alguém? Mas você está buscando para hoje? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é só o pão do alimento físico, é o pão do alimento espiritual. Você está buscando em cada dia? Você teve ontem, que foi o domingo, vamos dizer que é um dia de consagrar a Deus. Você teve ontem lá na sua igreja? Você participou da comunhão com seus irmãos? Você, com uma dificuldade, buscou o seu líder da sua igreja, do seu grupo religioso, da sua célula, seja qual for a igreja que você frequenta, você foi buscar primeiro a resposta lá no reino de Deus? Você buscou na sua Bíblia? Porque na Bíblia tem. Tudo que você procurar na Bíblia tem. Se tudo que você buscar na sua vida for à luz da palavra de Deus, você vai achar a resposta. Você vai encontrar a resposta. E a hora que a resposta de Deus for o silêncio ou for um não, você vai estar com o seu espírito preparado para esse não. Porque a maioria das vezes que Deus não responde não, provavelmente Ele está sendo um pai amoroso. Isso são palavras que a gente encontra na Bíblia e que também são ditas por muitos pastores, muitos padres até.
as pessoas que têm uma autoridade espiritual maior ensinam. E eu vi na internet que o Billy Graham, que foi um grande ministro da palavra de Deus, um grande pregador do evangelho, ele também dá esse entendimento. Se você está recebendo um não ou silêncio de Deus, é muito provavelmente uma atitude de amor de Deus para com a sua vida. Às vezes você está pedindo alguma coisa que não é aquilo que você está precisando no momento, é aquilo que você quer, não necessariamente é aquilo que você precisa. Então eu acho que essa parte da resposta é muito mais o que a gente entende do que... Não é o que Deus não está falando, não é isso que eu quero dizer, gente. Mas a parte da resposta é muito mais da nossa ação na busca do que também o que Deus está falando. Vocês estão me compreendendo? A resposta tem muito mais... faz muito mais sentido se quando você está pedindo alguma coisa, você está pedindo do jeito certo, né? É difícil isso, eu achei bastante difícil hoje também. Eu tenho várias referências na minha anotação e geralmente eu consigo escrever um roteiro para mim e dando uma olhada assim, e dando uma lida e não me perder no raciocínio. Mas hoje nem isso eu consegui escrever, gente, porque eu achei muito complicado. Como que a gente lida quando Deus dá a resposta e a resposta não é aquilo que a gente estava esperando? Não é verdade? Às vezes, numa situação mais complexa, você está pedindo pela cura de alguém, você está pedindo pela saúde de uma pessoa que está enferma, alguém que você quer bem e você quer que aquela pessoa seja restaurada para poder continuar tendo convívio com aquela pessoa. E às vezes a resposta de Deus não é essa e essa pessoa acaba partindo, né, falecendo. E isso é uma coisa que deixa a gente muito triste, que deixa as pessoas perdem a fé nesse momento e ficam revoltadas com Deus, porque Deus não me deu, porque Deus levou. É uma coisa realmente complicada, mas o que a gente precisa entender que a resposta está muito mais na gente do que na própria resposta. Em como você vai reagir com tudo isso, como você vai receber essa resposta e como vai ser daí para frente, né? Difícil. Mas a gente precisa buscar, sempre buscar a luz da palavra de Deus e não desistir de buscar respostas. Em Lucas, no livro de Lucas, no capítulo 18, eu vou abrir aqui para ler para vocês um exemplo. Lucas, aqui. De sempre buscar, mesmo quando a resposta é negativa, sempre buscar, porque uma hora a gente vai ter uma resposta que a gente vai conseguir entender. É a parábola do juiz iníquo. Iníquo é uma pessoa que não teme a Deus, é uma pessoa que não pensa em Deus, não releva Deus, não tem Deus no coração. É isso que é uma pessoa iníqua. Disse Jesus numa parábola, está no capítulo 18, versículo do 1 ao 8, tá, gente? Disse-lhe Jesus numa parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmoecer. Desculpa, gente. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, não respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com esse juiz, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como essa viúva importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, ela venha molestar-me. Então disse o Senhor, Jesus falando aqui nessa parte, tá, gente? Considerai o que diz esse juiz. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que lhe chamam dia e noite, embora pareça demorando a defendê-los? Digo-vos que, depressa, Deus lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Jesus aqui está só pedindo. Deus, você insiste, Deus, você busca Deus, você procura Deus, e Deus vai fazer justiça para quem for filho de Deus. E só que se Deus sempre te der o que você quer, na hora que ele falar não, se Jesus voltar, ele vai achar você com fé ou sem fé?
Porque você acredita enquanto Deus dá. A hora que Deus não dá, você deixa de acreditar. Então, às vezes também, Deus prova a nossa fé. Por isso, às vezes, a resposta é não. E por isso, às vezes, a gente fica no silêncio de Deus. E também tudo nem é nosso tempo, né, gente? Às vezes, o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. E eu tenho muito que aprender com isso, principalmente. Esperar o tempo de Deus é uma coisa bem difícil. Eu quero colocar aqui para vocês agora Jeremias 29:11. E eu já vou finalizando. Que é uma palavra de esperança. Para quando você está orando e você acha que Deus não está te respondendo, ou que a resposta não está sendo aquilo que você quer. Porque Deus é pai. E Deus sempre quer o melhor. E como pai, Ele quer o melhor para os seus filhos. Então, às vezes, a gente tem que só receber o não e agradecer. E ter essa capacidade de receber o não e agradecer é muito difícil. Mas é um exercício que a gente vai fazer ao longo da vida muitas vezes. Jeremias 29:11. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus sabe todas as coisas. E isso tem que ser um consolo para a gente. Se Deus está falando não, às vezes é não naquele momento. Se Deus está em silêncio, é porque não é o momento. Então a resposta de Deus muito tem a ver com o nosso posicionamento e com o tempo dele. Se for a hora de Deus, porque tem coisa que a gente já recebeu, tem coisa que já está liberado para a gente. A gente é que precisa ter maturidade para conseguir receber, não é verdade? Eu quero contar rapidinho um testemunho, que eu esses dias atrás fui orar e em oração eu questionei Deus muitas coisas. Por que coisas aconteciam, por que coisas não aconteciam. E aquele dia eu estava chateada, bem triste mesmo. E aí eu falei para Deus, Deus, fala comigo de alguma forma, porque eu não tô entendendo por que as coisas não estão acontecendo. E aí eu recebi um versículo na minha Bíblia online que eu tenho no celular, e o versículo daquele dia está em Hebreus 10, foi o versículo 36. Eu pedi uma resposta. Aquele dia Deus respondeu por que ele não estava me respondendo. Olha que engraçado. E eu questionei Deus por que eu não estava vendo as coisas acontecer na minha vida. Algumas coisas que eu espero que aconteçam há algum tempo, algumas promessas que eu sei que Deus fez para mim e eu não estou vendo realizar. Em resposta à minha dúvida do porquê as coisas não aconteciam, Deus falou para mim: com efeito, tendes necessidade de perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. É ter paciência para esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus, às vezes, não é o mesmo tempo da gente. Tá bom? Eu espero, em nome de Jesus, que essa palavra chegue no seu coração. Se tiver dúvida, você sabe que você já pode me chamar no direct, no YouTube, deixar comentários, tá bom, gente? Eu vou encerrando por aqui. Segue firme na rocha daí, que eu sigo firme na rocha daqui. Um abraço.